Você já imaginou descobrir que o homem que você ama está se envolvendo com sua própria chefe? Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Tudo parecia normal naquela sexta-feira. Eu saí do trabalho, cansada, sem desconfiar de nada. Mas quando percebi o jeito estranho que meu marido Rafael me olhava depois de conhecer a Patrícia, algo dentro de mim mudou. Havia sussurros, mensagens apagadas, olhares que não combinavam com a rotina que tínhamos construído. E então, sem aviso, meu mundo desmoronou diante dos meus olhos. O que você faria se percebesse que a pessoa em quem confiava completamente estava te traindo com quem você menos esperava? Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. E no YouTube, o canal Caminhos Marcantes mostra essas histórias com toda a força das imagens. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. Meu nome é Mariana, tenho 28 anos e trabalho duro para sustentar nossa família. Meu marido, Rafael, 32 anos, estava desempregado há meses e eu segurava as pontas sozinha. Sempre acreditamos que o amor superaria qualquer dificuldade, mas eu não fazia ideia de que algo tão destrutivo estava prestes a acontecer. Tudo começou quando Rafael foi me buscar no trabalho e conheceu Patrícia, minha chefe loira, elegante e sempre tão charmosa. No início, parecia apenas educação, um sorriso, conversas superficiais, mas logo percebi atitudes estranhas. Ela sempre aparecia nos momentos em que Rafael vinha me buscar, e aos poucos, começaram pequenas intrigas, perguntas sutis, comentários manipuladores que pareciam inofensivos, mas não eram. Nosso relacionamento começou a estremecer sem que eu soubesse exatamente por quê. O clima em casa mudou, e Rafael também começou a agir de maneira estranha. Mensagens apagadas, telefonemas suspeitos. Meu coração dizia que algo estava errado, e eu precisava descobrir o que era antes que tudo desmoronasse de vez. E aí, qual cidade você está assistindo? Comenta aqui enquanto seguimos a história. Naquela sexta-feira, o escritório estava mais silencioso do que o normal, mas eu ainda precisava revisar alguns relatórios antes de sair. Rafael havia me ligado dizendo que viria me buscar, como de costume, e eu sorri pensando em finalmente descansar. Mas quando ele entrou na recepção e cruzou com Patrícia, minha chefe loira e sempre impecável, notei algo estranho. Havia um brilho diferente no olhar dele, uma atenção que eu nunca tinha visto antes. Patrícia sorriu de forma doce e casual, mas havia algo na maneira como ela olhou para Rafael que me deixou inquieta. Um arrepio que começou no meu peito e subiu até a nuca. Algo estava errado, e eu ainda não sabia o quê. Enquanto pegava minhas coisas, tentei disfarçar a inquietação, mas percebi que Rafael estava rindo das piadas de Patrícia de um jeito que me doeu profundamente. Era um riso leve, quase cúmplice, que eu nunca tinha ouvido dele. Caminhei até eles, tentando parecer calma, mas sentindo meu coração acelerar. Patrícia, sempre educada, estendeu a mão e disse: "É um prazer finalmente conhecê-la, Mariana. Rafael me falou tanto de você." Eu sorri, mas por dentro, uma mistura de alerta e medo começou a se formar. Algo estava prestes a mudar, e eu ainda não tinha consciência do tamanho do impacto. No caminho para casa, Rafael estava mais calado do que o normal. Eu tentei puxar conversa, mas ele respondia com monossílabos, olhando para o celular com frequência. Foi nesse instante que comecei a notar pequenos sinais, notificações apagadas, mensagens encerradas rapidamente quando eu me aproximava, o telefone sempre virado para baixo. No início, tentei me convencer de que eram apenas coincidências, mas o instinto feminino não falha. Eu sentia que algo estava se formando, uma sombra de traição que eu ainda não podia nomear. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a se acumular. Patrícia parecia sempre nos cruzar de maneira casual quando Rafael vinha me buscar. Aparecia com desculpas inofensivas para chamar minha atenção, mas eu percebia que havia um padrão. Meu coração ficava pesado toda vez que os via conversando, rindo, compartilhando olhares que eu conhecia apenas de momentos de intimidade com meu marido. A insegurança começou a se misturar com raiva, mas eu sabia que precisava ter cautela. Nada seria resolvido precipitadamente. Eu precisava de provas. Em casa, Rafael começou a agir de forma distante. Antes, nossa rotina era cheia de conversas, planos, risadas. Agora ele chegava tarde, desligava o telefone quando entrava em casa e evitava meus olhos. Cada gesto me deixava alerta. A mistura de medo e desconfiança começou a me corroer por dentro.
Eu sentia que havia uma conspiração silenciosa se formando. Algo que ameaçava não apenas meu casamento, mas também meu próprio lugar na vida de Rafael. A dúvida crescia como uma sombra que parecia engolir minha segurança. Foi então que percebi algo mais perturbador. Pequenas sabotagens no trabalho, relatórios que sumiam, alterações de documentos que ninguém admitia ter feito, sorrisos discretos de colegas que olhavam para Patrícia com admiração e medo. A chefe loira não estava apenas tentando conquistar Rafael, ela estava tentando me desestabilizar, minar minha credibilidade e preparar o terreno para que eu fosse substituída. Meu coração disparava toda vez que eu entendia um novo detalhe de sua manipulação, e a raiva começou a se misturar com uma determinação feroz. Eu não seria derrotada silenciosamente. Uma tarde, fiquei sozinha no escritório, e acabei encontrando uma mensagem de Rafael que piscava na tela do computador da empresa, algo que ele não sabia que eu poderia ver. O que eu li me congelou. Palavras doces, íntimas, trocadas com Patrícia, combinando encontros, risadas, cumplicidade. Cada letra era uma faca no peito. Senti vontade de gritar, de correr, de exigir respostas, mas sabia que qualquer reação impulsiva poderia me custar caro. Eu precisava pensar estrategicamente, observar, acumular evidências. A dor se transformou em foco. A raiva se tornou planejamento. Naquela noite, sentei-me no sofá, observando Rafael que dormia ao meu lado, ainda alheio ao que eu sabia. A sensação de traição era sufocante. Eu pensei em confrontá-lo, em quebrar o silêncio. Mas algo dentro de mim me dizia para esperar. Eu precisava de provas concretas, algo que não pudesse ser negado. Minha mente começou a traçar planos, maneiras de revelar a verdade sem perder meu emprego, sem perder meu casamento, sem perder minha dignidade. A escuridão da noite parecia acompanhar meu pensamento, silenciosa, cúmplice de minha estratégia. No dia seguinte, vi novamente Patrícia com aquele sorriso calculista, olhando para Rafael como se fosse dela. Eu respirei fundo e decidi que não seria manipulada. Comecei a controlar discretamente o celular de Rafael, monitorando mensagens, horários e padrões. Cada detalhe que ele pensava que estava escondendo, eu descobria. A sensação de poder e vigilância era assustadora, mas necessária. Eu não podia permitir que minha vida, meu trabalho e meu casamento fossem destruídos por alguém ambicioso e inescrupuloso. Ao final da semana, eu já tinha reunido pequenas provas suficientes para compreender o tamanho da manipulação de Patrícia. Meu coração ainda sangrava. Minha confiança havia sido traída, mas a determinação que crescia dentro de mim era mais forte que qualquer dor. Eu sabia que o momento da confrontação estava chegando, e que quando ele viesse, seria uma reviravolta que ninguém esperaria. E você? Já passou por algo assim e precisou reagir com estratégia em vez de impulso? Comenta aqui enquanto seguimos essa história. Nos dias que se seguiram, minha vida se tornou uma espécie de vigilância silenciosa. Cada gesto de Rafael, cada encontro casual com Patrícia no trabalho, era analisado com atenção minuciosa. Eu acordava com uma mistura de raiva e determinação, tentando controlar o turbilhão de emoções que me consumia. Sabia que precisava agir com cuidado. Qualquer erro poderia custar não apenas meu casamento, mas também minha carreira, que era fruto de anos de esforço e dedicação. Comecei a prestar atenção nos detalhes mais sutis. A forma como ele segurava o celular, os horários em que desaparecia, os pequenos segredos que antes passavam despercebidos. Cada fragmento que parecia irrelevante ganhou significado, e minha mente começou a montar o quebra-cabeça de traição que se desenrolava diante de mim. Rafael continuava tentando manter uma aparência de normalidade, mas a tensão entre nós se tornava cada vez mais palpável. Eu sentia o peso do silêncio, o frio da desconfiança pairando sobre nossa casa. Ao mesmo tempo, Patrícia agia com precisão cirúrgica, sempre encontrando uma maneira de se inserir nos momentos em que ele estava comigo, seja por mensagens, ligações ou acidentes planejados que a faziam aparecer no caminho do casal. Tudo parecia casual, mas eu sabia que cada sorriso, cada gesto, cada comentário tinha um propósito oculto: desestabilizar minha confiança e fazer-me perder o controle. A sensação de ser manipulada por duas pessoas que deveriam me apoiar era sufocante, mas também despertava em mim uma força que eu nem sabia que existia. Foi então que decidi que não bastava apenas suspeitar. Eu precisava de provas concretas.
Comecei a monitorar o celular de Rafael discretamente, observando mensagens, horários e contatos suspeitos. Cada nova descoberta era uma mistura de choque e confirmação. Mensagens trocadas com Patrícia, risadas discretas, planos para encontros que eu nunca deveria ter conhecimento. A dor de perceber que o homem que eu amava estava se envolvendo com minha chefe era quase insuportável, mas eu me concentrei na necessidade de agir com estratégia. Não seria apenas uma reação impulsiva. Eu queria justiça. Queria garantir que a manipulação e a traição não passassem despercebidas. No trabalho, Patrícia continuava a sua atuação impecável. Sempre elegante, com aquele cabelo loiro impecável, ela se aproximava de mim com um sorriso amistoso, mas havia algo por trás da cortesia, uma tensão sutil, um desafio silencioso. Ela comentava sobre meu desempenho de forma aparentemente inofensiva, mas sempre insinuando pequenas falhas, preparando o terreno para me desestabilizar. Cada gesto era calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida para me fazer sentir insegura e questionar minhas próprias habilidades. Eu percebia o perigo que ela representava, e a determinação de não ceder se misturava à raiva que sentia por ver minha vida sendo manipulada por alguém que deveria apenas ser minha chefe. Enquanto eu juntava evidências, Rafael começava a perceber que algo estava errado, mas ainda não sabia até que ponto eu sabia de tudo. Ele parecia confuso, tentando equilibrar a culpa com a normalidade, mas eu podia sentir o peso da tensão em cada gesto, em cada palavra. Minha mente, agora focada em estratégia, analisava cada movimento dele, cada conversa, cada comportamento suspeito. Eu precisava entender toda a extensão da traição antes de agir. Garantir que quando o momento chegasse, eu tivesse provas inquestionáveis, algo que não pudesse ser negado ou distorcido. Os dias se arrastavam, cada um mais carregado do que o anterior. Eu revisava mensagens, imprimia e guardava prints de conversas. Registrava horários e encontros suspeitos. Cada detalhe se tornava uma peça vital do quebra-cabeça, e minha ansiedade crescia junto com a certeza de que a manipulação de Patrícia não se limitava apenas ao relacionamento conjugal. Ela queria me tirar do meu próprio trabalho, me desestabilizar completamente. A ideia de perder meu emprego, fruto de anos de esforço, enquanto via minha vida pessoal destruída, era intolerável. Eu precisava agir, e a estratégia começava a se desenhar claramente em minha mente. Em uma tarde particularmente silenciosa, observei Rafael sair de um pequeno café com Patrícia, e meu coração apertou. Cada detalhe daquele encontro parecia confirmar minhas suspeitas. Risadas discretas, olhares cúmplices, gestos de intimidade que ele nunca demonstraria comigo. Ao voltar para casa, sentei-me no sofá, o coração acelerado, sentindo uma mistura de dor, raiva e determinação. Eu sabia que não podia mais apenas observar. Precisava agir de forma inteligente, para que a verdade viesse à tona da maneira certa, protegendo meu casamento e minha carreira ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, organizei todas as provas que havia reunido: conversas, prints de mensagens, registros de encontros e pequenos detalhes que só poderiam ser entendidos com atenção. Cada papel, cada arquivo digital representava não apenas a traição de Rafael, mas a manipulação consciente de Patrícia, sua tentativa de controlar e destruir minha vida. A sensação de poder que crescia dentro de mim era estranha, misturada à dor da traição. Eu estava pronta para agir, mas sabia que o momento exigiria calma, estratégia e firmeza. Não poderia deixar que nenhuma emoção impulsiva comprometesse minha vitória. Enquanto o dia seguinte se aproximava, senti uma tensão insuportável no ar. Cada vez que Rafael entrava no cômodo, eu podia sentir o peso da culpa e do medo refletidos em seus olhos. Patrícia, por outro lado, continuava sua atuação impecável no escritório, sempre sorridente, sempre elegante, sempre manipuladora, mas eu estava pronta para virar o jogo. Cada detalhe que ela pensava que estava escondendo, eu já tinha registrado. Cada movimento seu, cada tentativa de me desestabilizar, estava documentada. Eu finalmente tinha a arma mais poderosa que alguém poderia ter contra uma manipulação tão ardilosa. Provas concretas. Naquela noite, antes de dormir, sentei-me no quarto olhando para Rafael, que estava alheio ao que eu sabia. Uma mistura de dor, raiva e determinação me invadia. Eu sabia que estava prestes a iniciar o próximo capítulo da minha vida. A hora de confrontar, expor e, acima de tudo,
Mostrar que a justiça e o perdão podem andar juntos. A sensação de poder estava ali, silenciosa, esperando o momento certo. E você, já se encontrou em uma situação em que precisava juntar forças e provas antes de agir? Comenta aí enquanto seguimos essa história intensa. O dia amanheceu nublado, refletindo o turbilhão que eu sentia por dentro. Cada minuto parecia arrastar-se enquanto eu me preparava para enfrentar a realidade que havia acumulado silenciosamente. Rafael, meu marido, parecia cada vez mais distante. E Patrícia, minha chefe loira, continuava com seus sorrisos manipuladores e olhares calculados, como se tivesse todo o controle do meu mundo. Mas eu agora tinha nas mãos provas incontestáveis, e a sensação de poder misturada à dor me deixava alerta. Eu sabia que precisava agir com precisão cirúrgica. Qualquer passo em falso poderia custar tudo o que eu havia construído, incluindo meu casamento e minha carreira. No caminho para o trabalho, minha mente repassava cada detalhe das últimas semanas. Cada encontro suspeito, cada mensagem apagada, cada sorriso cúmplice que observei entre Rafael e Patrícia. Tudo estava registrado, documentado, pronto para ser usado. Mas eu sentia o peso da responsabilidade. Expor a verdade significava mexer com corações, vidas e empregos. Eu precisava decidir não apenas como agir, mas quando, de forma que a justiça fosse feita sem destruir ninguém desnecessariamente. A ansiedade me consumia, mas eu sentia que estava pronta para o confronto. Cheguei ao escritório e, como sempre, Patrícia estava lá, impecável, irradiando confiança e charme. Ela me lançou um olhar curioso, quase desafiador, e meu sangue ferveu. Eu podia ver claramente o orgulho que ela sentia por ter conseguido me desestabilizar até aquele ponto. Mas aquele dia seria diferente. Minha postura, meu olhar e minha determinação agora denunciavam que algo havia mudado. Eu não era mais a vítima silenciosa. Cada passo que ela dava, cada gesto calculado, eu observava com atenção, preparando minha estratégia para o momento certo de agir. Durante a manhã, aproveitei cada oportunidade para revisar os registros que havia reunido. Mensagens, e-mails, prints, horários, encontros suspeitos. Cada prova era um fio da teia que Patrícia havia construído, e agora eu segurava as pontas firmemente em minhas mãos. A sensação de controle era estranha, mas libertadora. Eu respirava fundo, tentando não deixar transparecer a tensão que me consumia por dentro. Sabia que a qualquer momento teria que confrontar, e precisava estar preparada para tudo, para a negação, para a raiva e até para o arrependimento de Rafael. Quando Rafael entrou no escritório, senti aquele frio na espinha que sempre aparece antes de decisões importantes. Ele tentou sorrir, mas algo em seu olhar denunciava culpa e medo. Eu sabia que ele suspeitava que eu estava observando, que eu sabia, e de fato, sabia. Cada movimento, cada gesto, cada palavra dele havia sido cuidadosamente registrado. Eu sentia uma mistura de dor e alívio. Dor pela traição, alívio por finalmente ter clareza e poder agir. E naquele instante, uma pergunta ecoou na minha mente e no meu coração. Ela vai perceber que estou prestes a expor tudo. Ao longo da manhã, Patrícia continuou a tentar me provocar. Comentários sutis sobre eficiência, elogios direcionados a Rafael, pequenas insinuações que tentavam mexer com meu equilíbrio emocional. Mas eu estava pronta. Cada palavra que saía da boca dela não passava de mais uma evidência para minha ação planejada. Respirei fundo e segurei meu nervosismo, lembrando-me que tudo dependia da minha paciência e do momento certo. Eu precisava de precisão, e não de explosão emocional. A justiça viria de forma estratégica e inevitável. No horário do almoço, enquanto todos saíam, fechei meu computador e organizei mentalmente os passos seguintes. Eu tinha que decidir: levar tudo imediatamente à ouvidoria ou esperar mais um pouco para garantir que não houvesse falhas na minha documentação. Cada detalhe importava, cada registro contava. Senti meu coração acelerar, não de medo, mas de determinação. Eu estava prestes a virar o jogo, a transformar a dor em justiça, a transformar a manipulação de Patrícia em prova da minha força. E nesse momento, percebi que a vida tinha colocado nas minhas mãos uma oportunidade única de mostrar que eu não seria derrotada. Antes de tomar a decisão final, olhei para Rafael, que parecia dividido entre o medo e a esperança. Ele me olhou como quem busca redenção,
Mas eu sabia que a traição já tinha acontecido. E naquele instante, compreendi que o poder da escolha não era apenas meu, mas também dele. Eu podia decidir a forma como a verdade viria à tona, e como o destino do nosso casamento seria redefinido. Era um momento de coragem, de agir com estratégia e, acima de tudo, de manter meu equilíbrio emocional intacto, mostrando que a justiça e o perdão podem coexistir. Enquanto caminhava para a ouvidoria, meu corpo tremia, não de medo, mas de emoção. Cada passo representava semanas de dor, raiva e vigilância silenciosa. Eu sabia que estava prestes a revelar não apenas a traição de Rafael, mas também toda a manipulação e arrogância de Patrícia. As evidências que levava comigo eram irrefutáveis, cada detalhe cuidadosamente organizado. Senti uma mistura de alívio e ansiedade, consciente de que aquele momento definiria não apenas o futuro do meu casamento, mas também minha própria vida profissional. E no fundo, sabia que mesmo diante de tudo, o perdão ainda poderia existir, se as pessoas certas escolhessem reconhecer seus erros. Ao entrar na sala da ouvidoria, respirei fundo e coloquei todas as provas na mesa, observando Patrícia de longe. Ainda alheia ao que estava prestes a acontecer, meu coração disparava, mas minha mente estava clara. A justiça seria feita, e a verdade prevaleceria. Ela havia subestimado minha força, minha inteligência e minha paciência. E você, já precisou tomar uma decisão difícil que poderia mudar toda a sua vida? Comenta aí enquanto continuamos essa história, porque o próximo capítulo será a reviravolta que ninguém esperava. O ar na sala da ouvidoria estava denso, quase pesado, como se todos os segredos que se acumulavam nas últimas semanas fossem respirar juntos naquele instante. Eu respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade e da dor da traição. Rafael estava ao meu lado, inquieto, mas tentando mostrar apoio. Patrícia, elegante como sempre, manteve seu sorriso confiante, mas percebi uma leve tensão em seus ombros. Ela não esperava que eu chegasse ali preparada, com provas concretas. Cada mensagem, cada encontro registrado, cada detalhe de sua manipulação cuidadosamente documentado. Meu coração batia forte, mas minha mente estava clara. Era a hora de justiça, de mostrar que ninguém subestima a força de alguém determinado. Comecei a apresentar as evidências uma a uma, mantendo a calma, mesmo quando Patrícia tentava interromper, questionar, minimizar a gravidade do que havia feito. Cada mensagem mostrava a cumplicidade entre ela e Rafael. Cada print era uma prova incontestável de que havia manipulação e traição. Senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio por finalmente mostrar a verdade. Raiva por tudo que sofri silenciosamente. Observava Patrícia, enquanto a cor começava a sumir de seu rosto, seus olhos ampliados pela surpresa e pelo medo. Ela não esperava que alguém fosse capaz de planejar e agir com tanta precisão. Rafael, por sua vez, parecia estar em conflito. Ele entendia a gravidade da situação, sentia culpa, vergonha e, ao mesmo tempo, alívio de que finalmente a verdade seria revelada de maneira organizada, sem explosões impulsivas. Eu podia sentir seu arrependimento, mas sabia que ainda havia muito a ser reconstruído. Patrícia tentava manter a postura de superioridade, mas era impossível negar o óbvio. Toda a trama que havia construído estava prestes a desmoronar, e o poder que ela acreditava ter sobre minha vida e carreira estava desaparecendo diante dos meus olhos. Enquanto apresentava cada prova, percebi colegas e membros da ouvidoria trocando olhares, sussurrando discretamente, absorvendo a dimensão da manipulação de Patrícia. A sala, antes neutra, parecia pulsar com tensão e expectativa. Eu sentia a energia de cada olhar, a consciência de que a verdade finalmente estava sendo reconhecida. Patrícia tentou argumentar, colocar a culpa em Rafael, me fazer parecer exagerada. Mas cada palavra que eu dizia, cada evidência que eu mostrava, neutralizava suas tentativas. A sensação de justiça começava a se formar, sólida, inabalável. No meio da reunião, Patrícia perdeu a compostura momentaneamente e vi um lampejo de desespero em seus olhos. Ela havia subestimado minha inteligência, minha paciência e minha capacidade de agir com estratégia. Eu respirava fundo, mantendo a calma, enquanto minha mente processava cada detalhe de sua derrota iminente. Rafael, observando a cena, finalmente se posicionou, reconhecendo o erro e demonstrando arrependimento genuíno. Eu senti que aquele momento era decisivo.
Não apenas para mim, mas para o futuro do nosso casamento e da minha vida profissional. A ouvidoria, depois de analisar cuidadosamente todas as provas, confirmou o que eu já sabia. Patrícia havia manipulado situações, tentado me desestabilizar e envolver meu marido em um relacionamento impróprio. A decisão foi unânime. Patrícia seria desligada da empresa imediatamente. Eu senti um misto de alívio e vitória silenciosa. A chefe loira, que antes parecia inabalável, agora estava enfrentando as consequências de suas ações, e meu coração se encheu de uma força que não se baseava na raiva, mas na justiça e na integridade. Pouco tempo depois, recebi uma ligação da diretoria, oferecendo a mim a posição de liderança que Patrícia havia ocupado. Um turbilhão de emoções me invadiu. Surpresa, orgulho, alívio e até uma pitada de ironia da vida, me recompensando por tudo que passei. Rafael estava ao meu lado, emocionado, consciente de que havia perdido a confiança que agora precisaria reconquistar. Mas naquele momento, senti que o mais importante não era apenas a promoção, mas a reafirmação de que a verdade, a paciência e a estratégia sempre prevalecem. Rafael e eu tivemos uma longa conversa após o expediente, sentados na sala vazia, tentando reconstruir nossa relação. Ele pediu desculpas, reconheceu seus erros e prometeu reconstruir nossa confiança. Eu, mesmo ferida, percebi que o perdão era possível, mas que seria necessário tempo e comprometimento. A experiência havia nos ensinado que amor não é apenas paixão, mas também respeito, lealdade e coragem para enfrentar as tempestades juntos. E ali, naquele momento, senti que estávamos prontos para dar um novo passo, conscientes de tudo que havíamos superado. No dia seguinte, retornei ao escritório já como nova chefe. Cada olhar, cada gesto, cada cumprimento era uma lembrança silenciosa de que a justiça havia prevalecido. Colegas que antes observavam com medo ou admiração por Patrícia, agora me olhavam com respeito, reconhecendo minha força e capacidade. Rafael estava comigo, e embora ainda precisássemos reconstruir a confiança, senti que nossa relação tinha uma base mais sólida do que nunca. A sensação de vitória não era apenas profissional, mas pessoal e emocional, provando que a paciência, o planejamento e a integridade sempre encontram seu caminho. E assim, a história que começou com dor, traição e manipulação, terminou com justiça, reconciliação e aprendizado. Patrícia havia perdido tudo, e eu, mesmo ferida, ganhei não apenas minha carreira, mas a reafirmação de que coragem, estratégia e fé são armas poderosas. O caminho ainda não estava livre de desafios, mas eu sabia que estávamos preparados para enfrentá-los juntos. E você, já precisou transformar dor em ação inteligente e estratégica? Comenta aqui enquanto chegamos ao capítulo final, onde a superação e o perdão se encontram de forma emocionante. Nos dias que se seguiram à exposição de Patrícia, senti uma leveza que há muito tempo não experimentava. O peso da manipulação e da traição havia sido tirado dos meus ombros, mas o trabalho de reconstrução de meu relacionamento com Rafael apenas começava. Cada gesto dele demonstrava arrependimento e a vontade sincera de reparar o que havia sido quebrado. Observá-lo tentando reconquistar minha confiança, com pequenas atitudes, conversas honestas e demonstrações de carinho, me fazia perceber que o perdão não é apenas uma palavra vazia, mas um processo delicado e transformador que exige paciência, compreensão e coragem. No trabalho, assumir a posição de liderança foi um desafio inesperado. Além de lidar com as responsabilidades, precisava mostrar que meu caráter e minha competência eram inabaláveis. Cada decisão tomada, cada projeto conduzido com firmeza, era uma reafirmação de que nada poderia me derrubar. Colegas se aproximavam, respeitando minha força e observando minha postura, enquanto Rafael, embora fora do ambiente corporativo, apoiava-me de forma silenciosa, orgulhoso de cada conquista. Era um novo capítulo em minha vida, onde a dor se transformava em motivação e cada vitória se tornava mais significativa. À medida que reconstruíamos nosso relacionamento, percebi que não se tratava apenas de recuperar o que havia sido perdido, mas de construir algo mais sólido e verdadeiro. Conversas longas e sinceras preencheram nossos dias, revelando vulnerabilidades, medos e sonhos que antes haviam sido sufocados. Rafael reconhecia suas falhas e mostrava um compromisso genuíno em ser uma versão melhor de si mesmo.
enquanto eu aprendia a equilibrar perdão e limites, garantindo que nossa reconciliação fosse baseada em respeito e confiança. Cada gesto, por menor que fosse, carregava o peso de uma nova esperança. Mesmo diante de toda a dor que Patrícia causou, percebi que o ressentimento não precisava definir minha vida. Escolher perdoar, mesmo sem esquecer, tornou-se um ato de libertação. O perdão me permitiu enxergar Rafael não apenas como alguém que errou, mas como uma pessoa capaz de mudar e crescer. Ao mesmo tempo, me deu forças para seguir com minha carreira, sem deixar que a manipulação ou a inveja de terceiros me impedissem de alcançar meus objetivos. A vida parecia equilibrar-se de maneira mais justa, mostrando que a paciência e a determinação sempre encontram seu caminho. Em um fim de semana tranquilo, Rafael e eu caminhamos juntos pelo parque, conversando sobre planos futuros e refletindo sobre tudo que havíamos superado. A sensação de proximidade e cumplicidade que sentíamos era ainda mais intensa por ter sido conquistada através da dor e da superação. Lembrei-me de todas as noites em que planejei cuidadosamente como lidar com a traição e manipulação, e senti um misto de orgulho e alívio por ter mantido a calma e a estratégia. Aquela caminhada simbolizava mais do que reconciliação. Representava a força que ambos desenvolvemos para enfrentar desafios juntos. Enquanto caminhávamos, percebi que minha carreira estava florescendo de maneiras que eu nunca imaginara. Projetos importantes, reconhecimento da diretoria e apoio dos colegas tornaram-se parte da minha rotina, e cada vitória profissional reforçava a sensação de justiça conquistada. Rafael estava ao meu lado, não mais como um peso de culpa, mas como um parceiro que aprendeu a valorizar a confiança e o respeito. A vida nos mostrava que era possível reconstruir, mesmo após a dor, e que a superação verdadeira vem da união entre força pessoal e apoio mútuo. Em casa, pequenos momentos de carinho começaram a preencher o espaço que antes era dominado pela tensão e pela desconfiança. Jantares simples, conversas honestas e risadas compartilhadas reforçavam a sensação de reconexão. Cada gesto de Rafael era percebido, apreciado e correspondido, criando um ambiente de respeito e compreensão que antes parecia inalcançável. Eu entendia que o perdão não apaga o passado, mas transforma o presente, permitindo que a confiança seja reconstruída de forma sólida e consciente. Ao refletir sobre tudo o que vivemos, percebi que a vida nos coloca desafios não para nos destruir, mas para revelar nossa verdadeira força. A traição, a manipulação e a dor não foram em vão. Elas ensinaram lições valiosas sobre paciência, inteligência emocional e coragem. Rafael e eu aprendemos que um relacionamento verdadeiro exige mais do que amor. Exige lealdade, comunicação e disposição para enfrentar juntos os obstáculos. Cada prova superada nos aproximava, fortalecendo o vínculo e mostrando que, mesmo após a tempestade, é possível encontrar um caminho de paz e reconciliação. Naquele momento, olhei para Rafael e senti uma gratidão profunda. Por estarmos juntos, por termos superado a dor e, principalmente, por termos escolhido o perdão como ferramenta de reconstrução. Cada dificuldade enfrentada, cada lágrima derramada e cada estratégia cuidadosamente planejada culminaram em um aprendizado profundo sobre a força do amor e da fé. E mesmo com todas as cicatrizes, sentia-me mais confiante, mais forte e mais preparada para enfrentar qualquer desafio futuro, sabendo que a justiça e a verdade sempre prevalecem quando se age com integridade. E assim, nossa história se transformou em uma prova viva de que o perdão existe, que a dor pode ser superada e que a verdade sempre encontra seu caminho. Patrícia perdeu tudo que buscava destruir. Minha carreira floresceu, e meu casamento renasceu com mais força e amor do que nunca. Rafael e eu aprendemos que enfrentar a verdade com coragem é o primeiro passo para reconstruir não apenas relacionamentos, mas também nossa própria confiança e autoestima. E você? Já enfrentou situações que pareciam impossíveis e descobriu que o perdão e a superação eram a chave para seguir adiante? Comenta aqui, porque o fechamento desta história é a prova de que cada caminho deixa uma marca. Ao olhar para trás, vejo como cada dificuldade, cada lágrima e cada momento de dor foram essenciais para moldar a pessoa que me tornei. A traição de Rafael,
A manipulação de Patrícia e todas as injustiças que enfrentei não me destruíram. Pelo contrário, me deram força, clareza e determinação para agir com inteligência e integridade. Cada desafio foi uma lição sobre paciência, coragem e a importância de confiar na própria força interior. Descobri que, mesmo quando tudo parece perdido, a verdade sempre encontra uma maneira de se revelar, e a justiça pode vir de formas que jamais imaginaríamos. O perdão, que parecia impossível nos primeiros momentos, tornou-se a chave para reconstruir meu casamento e minha vida profissional. Rafael e eu aprendemos que a confiança pode ser reconstruída quando existe arrependimento genuíno e compromisso com a mudança. Minha carreira, marcada pela superação e pelo esforço, floresceu, mostrando que perseverar e agir com integridade sempre gera resultados. E, acima de tudo, compreendi que a dor não precisa definir nossas vidas. Ela pode se transformar em aprendizado, motivação e força para criar um futuro mais sólido e feliz. Se essa história tocou seu coração, lembre-se de que cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescer e se fortalecer. O perdão existe, a verdade prevalece e a superação transforma vidas. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar na força da justiça e da fé, e não esquece de seguir o canal Caminhos Marcantes, onde cada episódio revela histórias reais de coragem, aprendizado e recomeço, porque cada caminho deixa uma marca, e cada marca conta uma história que merece ser lembrada.